Eu dei o nome a essa apresentação de Herói das Cruzadas a ícone cultural, as transformações de Ricardo I na historiografia e na cultura popular. Basicamente, o que eu vou falar aqui com vocês é uma síntese do que eu venho desenvolvendo no doutorado, sob a orientação da professora Daniele Galindo Gonçalves, que eu comentei para vocês nessa pequena entrevista que a gente fez agora há pouco, e também o que eu tenho desenvolvido no CEAM, sob a orientação do professor Paulo André Leira Parente, né? A primeira, no caso, no doutorado, eu trabalho com a recepção do Ricardo Coração de Leão no período vitoriano, especialmente uma abordagem mais voltada à cultura visual, às imagens, a pinturas, e, enfim, artefatos visuais, como a memória dele vai ser agenciada através da visualidade. E na minha monografia da especialização, eu trabalho com literatura medieval, também com a mesma ideia, também é uma abordagem cultural, focada nas noções de memória, só que com a literatura, né? E na Idade Média, obviamente, né? Como a história de vida do Ricardo vai ser relida em artefatos literários passados uns 200 anos de sua morte. Então eu vou meio que fazer aqui uma síntese aqui, até aproveitando porque o meu orientador, né, o professor Paulo Ander, está assistindo, então se ele quiser já alfinetar um pouco aqui, dar umas sugestões de coisas para colocar na monografia, já vai ser interessante esse momento, né, rapaziada? E eu gostaria de começar, antes de falar, assim, quem foi o Ricardo, o que ele fez, quais foram os marcos da história dele, alguma coisa assim, a gente vai falar sobre isso, obviamente, mas sendo que eu tenho uma trajetória de pesquisa na recepção do medievo, nas apropriações e releituras da Idade Média produzidas pela modernidade, eu gostaria de começar mostrando para vocês alguns usos públicos do Ricardo Coração de Leão, seja na sua imagem ou menções deles por parte de figuras públicas. Eu trouxe um trechinho aqui, foi dito de um sujeito político, né, muito famoso do século XX, que em dado momento de suas obras, um sujeito que era um sujeito muito intelectualizado, gostava de falar de história, apesar de não ser um historiador de profissão, e em dado momento, na sua vida, ele resolveu falar um pouquinho sobre o nosso amigo aqui. E ele diz o seguinte, abre aspas, sua memória sempre mexeu com os corações dos ingleses e parece representar ao longo dos séculos o padrão de um homem de armas. Embora fosse um sujeito de sangue e violência, Ricardo era impetuoso demais para ser traiçoeiro ou habilmente cruel. Ele estava tão pronto para perdoar quanto para ofender. Ele era abundante e magnânimo em sua generosidade. Na guerra, era prudente no planejamento e hábil na execução. Na política, uma criança, sem sutileza nem experiência. Suas alianças políticas foram formadas com base em seus gostos e desgostos. Seus esquemas políticos não tinham unidade nem clareza de propósito. Fecha aspas. Quem falou isso foi Winston Churchill, o sujeito que alguns anos atrás, uns bons anos atrás, ganhou o prêmio. Vocês lembram aquela votação do maior brasileiro de todos os tempos? Bom, isso teve em vários lugares do mundo e o Churchill venceu como o maior britânico de todos os tempos, né? E chama a atenção aqui não só o fato do Churchill se importar em falar um pouco sobre o Ricardo Coração de Leão, né, um sujeito que, como nós vamos ver ao longo dessa fala, é certamente um dos monarcas mais problemáticos da história da Inglaterra e um dos que mais suscita paixões, tanto entre historiadores quanto em produtores culturais em geral, mas também a imagem que ele constrói aqui do Ricardo, a ideia como ele está descrevendo. Era um sujeito de sangue e violência, era impetuoso demais, mas ele era impetuoso demais para ser traiçoeiro ou habilmente cruel. É uma imagem quase que infantilizada do Coração de Leão, um sujeito que é corajoso, que luta, que faz um monte de besteira, não tem um tato político muito grande, não tem muitas habilidades como pessoa pública, de fato, né? Como administrador ou qualquer coisa nesse sentido, mas era um sujeito de um grande coração, quase que de uma personalidade infantil, a não ser, obviamente, o fato dele ser um guerreiro, um exímio guerreiro, um general e tudo mais. Essa não é a única, não foi, pelo menos ao longo do século XX, o único momento em que o Coração de Leão foi apropriado na esfera pública, né? Quando ocorre da Primeira Guerra Mundial, eu já explico para vocês rapidinho que, geralmente, quando a gente fala em Primeira Guerra Mundial, nós pensamos muito na guerra de trincheiras, no fronte ocidental, os alemães massacrando a Bélgica, essas coisas todas, né? Porque a mídia, e tanto a mídia quanto a historiografia, reforçam a importância do lado ocidental, mas o Oriente Médio também estava envolvido na Primeira Guerra Mundial, né? Especialmente na chamada Campanha da Palestina. E em 1917, quando o Império Britânico, após muito tempo brigando com o Império Otomano, consegue recuperar o controle do Canal de Suez e consegue retomar Jerusalém, a mídia inglesa, britânica, podemos dizer, né, mas especialmente inglesa, começou a comparar o general Edmund Allenby, que foi o general encarregado da campanha da Palestina, especialmente ele que vai marchar em Jerusalém após reconquistar a cidade para os cristãos, né? Depois é tirar ela do jugo muçulmano, e toda a mídia, pelo menos uma parte significativa dela, inglesa,
vai comparar o Allenby como se fosse um novo Coração de Leão, uma espécie de Coração de Leão 2.0, o Ricardo Coração de Leão dos nossos tempos. Inclusive, em torno disso, a revista, o famoso jornal satírico Punch, London Charivari, vai criar uma charge, que é uma charge que está bem ali do lado esquerdo, em que aparece o general Allenby entrando na Palestina, e quem está observando isso de um morro bem distante é o nosso amigo Coração de Leão. E ele diz lá de cima, finalmente o meu sonho se realizou. Por quê? Porque, apesar de ter entrado para a história, ter ser lembrado majormente como um campeão das cruzadas, Ricardo não conseguiu recuperar Jerusalém, que era o seu grande objetivo na Terceira Cruzada, né? E existem outros usos que podemos salientar aí. Ainda nessa época aí, por exemplo, muitos memoriais de guerra feitos em homenagem a soldados que morreram na campanha da Palestina são construídos na Inglaterra. Ali, bem à direita, aquela imagem mais compridinha que vocês estão vendo, nós temos um memorial na cidade de Brampton, na Inglaterra, e esse memorial ele traz a imagem do Allenby, desse general que eu comentei com vocês, o Edmund Allenby, e ali embaixo, e em cima dele, o Ricardo Coração de Leão, com espada, escudo, a cruz de São Jorge no peito. Novamente aqui um uso que é memorial e político ao mesmo tempo. Ainda alguns anos mais tarde, o jornal London, esse mesmo jornal que eu mencionei anteriormente, o Punch London Charivari, vai fazer uma sátira envolvendo a Declaração Balfour. Para quem não está lembrado das aulas de contemporâneo, a Declaração Balfour é o documento em que mostra uma mudança nas alianças do Império Britânico. Não mais aliados do Império Otomano, agora eles vão defender a existência de uma nação judaica na Palestina. E o sujeito que assinou isso foi o Arthur Balfour, né, que era secretário das colônias em 1917, e obviamente que nos anos subsequentes vai ocorrer toda uma problemática que se estende até os dias atuais, né, com a questão da Palestina, as populações muçulmanas que vivem lá e tudo mais. E o jornal, esse que eu mencionei, ele vai fazer uma sátira chamada Arthur Coração do Sião, em que o personagem, o Arthur Balfour, né, o ex-secretário das colônias, ele vai dizer, eu vou cantar canções sobre o Sião e o Oriente Distante, né? Ele estava ditando os rumos, né? Pegando um pouco essa memória do Ricardo como um trovador. Vou falar um pouquinho mais sobre isso. Ainda no século XX, poucas décadas mais tarde, ocorre uma outra apropriação muito interessante, muito curiosa, muito interessante para esse nosso debate aqui, que é na Segunda Guerra Mundial. Em 1940, vocês devem saber, ocorre o bombardeio de Londres pela Luftwaffe, as forças aéreas da Alemanha nazista vão bombardear Londres, né? E inicia todo um processo, todo um investimento para que a população londrina não desanime. O famoso bordão Keep Calm and Carry On, ele surge nesse contexto aqui. Os londrinos não devem desistir, não devem se apavorar, eles devem continuar a sua vida mais ou menos como ela já estava, e perseverar, obviamente, trabalhando. Quem puder se alistar no exército se alista, quem não puder, trabalhe, tente manter a sua vida o mais normal possível. Essa é a ideia do Keep Calm and Carry On. E nesse ano aí, que ocorre o famoso bombardeio de Londres por parte da Luftwaffe, um sujeito chamado Vincent Massey, que era um diplomata canadense que estava na Inglaterra na época, ele publicou um texto no The Times dizendo o seguinte, um texto até bem poético, podemos dizer assim. 5 pessoas podem ser dobradas sob ataque, mas elas não quebrarão. Na flexibilidade delas reside sua força. Há um símbolo dessa verdade na estátua do rei Ricardo, o herói da Terceira Cruzada que está em pé fora do Palácio de Westminster. Ele lutou para libertar o Santo Sepulcro, assim como nós, os ingleses no caso, agora lutamos para salvar a vida humana da degradação. Feita em bronze para todos os homens livres verem, a espada do coração de leão entortou, mas não quebrou. O que ele está se referindo aqui? O evento mostrado nessa foto que vocês estão vendo. Em 40, quando ocorre o bombardeio de Londres, uma bomba disparada pela Força Aérea Alemã chegou perto do Palácio de Westminster, fez uma destruição tremenda, quebrou a janela, como vocês podem ver ali, quebrou um monte de coisa na volta, e talvez por metros, assim, por uma questão bem pequena, assim, não destruiu a estátua do Ricardo Coração de Leão. Então, quando ele diz a espada do Coração de Leão entortou, mas não quebrou, ele está se referindo justamente a isso. E ele está fazendo uma correlação aqui entre essa atribuição simbólica do Ricardo Coração de Leão como um símbolo de uma virilidade, de uma masculinidade guerreira, um modelo de perseverança e de devoção a uma causa justa, com a resiliência inglesa no contexto da Segunda Guerra Mundial, especialmente quando os nazistas começam a ameaçar, começam a dar sinais de que eles podem vir a invadir a Grã-Bretanha, né? São usos muito interessantes do passado, da imagem do Ricardo Coração de Leão, que nos mostram que ele é uma figura importante, existe uma apropriação pública dele bastante interessante. Vou tentar falar um pouco mais disso ao longo da minha fala, mas apesar disso, o Coração de Leão não é um personagem tão famoso pelos seus usos políticos.
quando eu qualifiquei isso ano passado, eu tentei emplacar, eu ofereci para a banca a ideia de que o Coração de Leão seria um mito político moderno, né? Mais ou menos como você tem o Carlos Magno para a Europa, você tem o William Wallace para a Escócia, o Arminius para a Alemanha, enfim, Vercingetorix para a França, seria mais ou menos nesse sentido. A banca não comprou muito bem a ideia, porque, dado as fontes que eu mostrei na época, as fontes não davam subsídio para se pensar um mito político em torno do Ricardo Coração de Leão, e desde então eu tenho reformulado bastante a maneira como eu penso esse personagem na longa duração. E eu acredito que o Coração de Leão, ele é um ícone cultural. Apesar de usos políticos ocorrerem em vários momentos, ocorrem na Idade Média uma propaganda política em torno dele, uma politização da memória, inclusive esses que eu mostrei para vocês, com os memoriais de guerra, as charges, o comentário do Vincent Massey lá no The Times, né, fazendo a relação com a resiliência inglesa na Segunda Guerra, mas, no geral, a sobrevivência do Ricardo na cultura popular, tanto inglesa quanto ocidental, de maneira geral, talvez até global, né, porque o Coração de Leão ele também está presente em mangás, não é muito presente, obviamente, na cultura japonesa, mas tem ali que outra uma representação que outra. Mas eu acredito que a esfera da cultura e das artes ela seja muito mais interessante para a gente pensar a sobrevivência desse personagem no imaginário e na memória coletiva. Por isso que eu digo aqui, apesar de encontrarmos usos políticos da imagem e memória de Ricardo em vários momentos distintos, sua sobrevivência no imaginário e cultura popular não se deu tanto por esse tipo de recepção. Foi muito mais a pintura, o teatro, a literatura, a ópera e a indústria do entretenimento, né? Vamos lembrar que o nosso amigo aqui ele está presente em jogos tipo Total War, por exemplo, Crusader Kings, filmes, tem vários aí, filmes bons, filmes ruins, filmes péssimos, os filmes do Robin Hood, ele está muito presente, e eu acredito que é essa esfera da cultura, da memória, do imaginário, em que a gente vai encontrar não apenas o maior número de obras, mas a maior diversidade de representações e de apropriações da figura do Ricardo I. E é justamente esse foco da minha monografia no CEAN, né, com foco em medievo tardio, e da minha tese de doutorado com foco em período vitoriano. Explicando brevemente, para quem nunca ouviu falar do personagem, se a gente contar dos primeiros reis medievais ingleses até Elizabeth II, que está aí nos dias de hoje, o Ricardo I seria o 28º de um total de 66 reis e rainhas que portaram a coroa inglesa lá do medievo até os nossos dias. Geralmente reconhecido pelo epíteto, né, de Ricardo Coração de Leão, um apelido que é dado já durante o seu tempo de vida, muito em função da sua coragem, da sua maestria, da sua habilidade nos assuntos da guerra, e também, obviamente, pela propaganda política que de uma parte significativa dos seus cronistas, que tentam ver nele um modelo de cavalaria e principalmente um modelo daquilo que costuma ser chamado nos textos na prosa latina de rex crucis signatus, ou seja, um rei cruzado, um rei marcado pela cruz. Ricardo ele pertence à segunda geração dos monarcas angevinos, que os ingleses preferem chamar de plantagenetas, né? É a dinastia que governa a Inglaterra por mais tempo no período medieval, começa com Henrique II em meados do século XII e vai até o fim do medievo com a Batalha de Bosworth Field, quando morre Ricardo III, e depois as duas casas, as casas de York e Lancaster, que são ramificações dessa dinastia angevino-plantageneta, vão se unificar para fundar a Casa Tudor, né? Que há quem diga, por exemplo, que os Tudors são, na verdade, plantagenetas reunificados. Nem seria uma dinastia nova, seria, na verdade, só um reajuntamento, uma reunião de ramificações de uma mesma família. Ricardo viveu no século XII, período marcado pelo aquilo que se chama muitas vezes de um renascimento urbano, de um segundo renascimento, né? Se a gente contar, por exemplo, que haveria um renascimento medieval com Carlos Magno, um segundo renascimento aqui no 12, depois outro que vai desembocar no renascimento italiano, o Ricardo teria vivido esse segundo renascimento cultural marcado pela ascensão das cidades, das universidades, da música, do trovadorismo, já lembrando aqui da pesquisa da Roberta, que foca muito na questão do trovadorismo e pensa o Ricardo por esse prisma, e é o período também em que se forma aquilo que Kate Norgate, uma grande historiadora de Inglaterra, vai chamar de Império Angevino, uma grande entidade cosmopolita marcada pelos reinos da Inglaterra, o Ducado da Aquitânia, da Normandia, os condados de Anjou, Poitou, praticamente toda a região oeste da França. O Ricardo, quando ele assume o trono da Inglaterra, quando ele porta a coroa, quando ele é coroado, ele tem toda essa porção territorial sobre como sendo os seus domínios. É realmente assim, ele era um dos sujeitos, pelo menos territorialmente, economicamente, no início do seu reinado, um dos mais poderosos da Europa. Certamente mais poderoso do que Felipe e
talvez equivalendo ali com o Barbarossa, talvez, não sei, teria que pegar o pessoal da história econômica aí para dizer um pouco melhor. Ele viveu no período da cavalaria, o século XII ele é marcado pelas histórias do rei Arthur, primeiramente com Godofredo de Monmouth, o sujeito que vai criar, vamos dizer assim, o grande fake news histórico do rei Arthur, né, que é uma invenção que ele faz, uma crônica chamada História dos Reis da Britânia, que vai propor que teria existido lá entre os séculos V e VI um rei chamado Arthur, que tinha cavaleiros e que era um grande conquistador de territórios, né, e cultivava cavalaria, valores cristãos e tudo mais. E o momento em que Ricardo viveu foi justamente o período em que essas histórias da cavalaria, do ciclo arturiano, estão bombando nas cortes europeias. Elas estão sendo cantadas por jograis, por menestréis. Só essa história dos reis da Britânia que eu mencionei para vocês tem registro de mais de 200 cópias. Cerca de 202, mais ou menos, geralmente se diz na historiografia. Então, é um momento em que essas histórias de aventura, de heroísmo, seja pelo lado insular das histórias do mito arturiano, ou mesmo na perspectiva continental, né, do Carlos Magno, dos 12 pares de França, as canções de gesta também estão bombando muito nessa época, então podemos dizer que havia todo um imaginário, toda uma cultura de valorização de um ideal, de um modelo de masculinidade guerreiro e muito pautado pelo discurso épico, inspirado às vezes em épicos antigos ou coisas nesse sentido, e balizado pelos valores de cavalaria. E, obviamente, um outro contexto que não pode faltar é a Terceira Cruzada. É difícil falar, pelo menos no imaginário, até na historiografia, é difícil falar de Terceira Cruzada sem falar de Ricardo Coração de Leão. Especialmente ele e Saladino. Geralmente a historiografia costuma ser muito personificada nessas duas figuras. Ricardo do lado cristão, Saladino do outro lado, do lado dos muçulmanos, e eles nessa espécie de luta de titãs, uma espécie de duelo de titãs, em que duas civilizações se chocam e uma vai ter que se sobrepor sobre a outra. Existe, obviamente, um esforço historiográfico bastante grande para tirar um pouco esse viés personalista da Terceira Cruzada, mas tanto nos filmes, nas mídias e até na própria historiografia, durante muitos anos, se entendeu a Terceira Cruzada como sendo o embate de Saladino com Ricardo Coração de Leão. E então esse foi o contexto em que o nosso amigo viveu. Na historiografia, Ricardinho, desculpa, eu chamo ele de Ricardinho, assim, é um apelido carinhoso que a gente lá no poema tem para ele. O nosso amigo Ricardo I, ele passa por 3 fases. A historiografia pode ser dividida em 3 momentos específicos. Uma historiografia medieval, deixando claro, pessoal, eu estou falando aqui de uma historiografia inglesa, insular, tá, pessoal? Então, obviamente que perspectivas francesas, alemãs, italianas, eu não estou aqui dando muita voz, porque a minha pesquisa lida trata mais de Inglaterra, né? Mas pensando aqui em historiografia insular, podemos separar entre uma fase medieval, muito marcada pela ideia do Rex Crucis Signatus, o Ricardo como um rei guerreiro, um rei virtuoso, um modelo de rei cruzado, de soberano cruzado, que obedece aos mandamentos da igreja, que atendeu ao chamado do Papa Gregório VIII, era o Gregório VIII, se não me falha a memória, quando ele escreve a bula Audita Tremendi e convoca as lideranças europeias para a Terceira Cruzada. Então, essa historiografia medieval, ela é muito laudatória, ela é bastante enaltecedora dos feitos do Ricardo. A seguir, depois, uma historiografia moderna que começa a surgir com mais força a partir do século XVII, muito muito influenciada pela perspectiva renascentista, mas principalmente pelo iluminismo, que vai criticar o Ricardo como sendo um rei ausente, um mau administrador, como um fanático religioso, como um sujeito que era muito preocupado com aventuras efêmeras, que sequer tinha uma perspectiva, sequer conseguia pensar a guerra de maneira estratégica. Muitos autores iluministas, como Edward Gibbon, David Hume, por exemplo, vão dizer que o Ricardo só queria saber de fazer combates individuais, e claro que é uma visão bastante enviesada da época, né? Uma visão, hoje considerada bastante exagerada, mas até, inclusive no século XX, vai se reiterar bastante essa visão. Stephen Runciman, um famoso historiador de cruzadas, que o professor Paulo André, inclusive, fala bastante nas aulas dele de Império Bizantino, vai dizer que Ricardo era um mau filho, mau marido e mau rei, porém um exímio e esplêndido soldado. E essa perspectiva ela vai do início do 17 até mais ou menos, até uns 40, 50 anos atrás, cerca da década de 70, 1970, mais ou menos, quando um professor chamado John Gillingham, na verdade nem era professor na época, né, ele ainda era doutorando, um sujeito chamado John Gillingham, vai tentar fazer uma reabilitação da figura do nosso amigo aqui, o Ricardo. Ele vai, ao total, escrever 3 livros só sobre o Ricardo Coração de Leão, um na década de 70, outro em 90 e outro no fim da década de 90, a transição para os anos 2000, cada vez mais refinando a análise dele, e ele vai refutar, vai tentar rebater a todo custo essa perspectiva moderna, que vai interpretar o Ricardo como um rei ausente, que não estava preocupado com a Inglaterra, que sorveu os recursos econômicos dos ingleses para financiar suas aventuras efêmeras. Ele vai bater muito nessa ideia.
Podemos dizer, apesar de serem três fases distintas, que o discurso acadêmico em torno do Ricardo, pelo menos pensando aqui em historiografia moderna, eu pelo menos gosto de dividir ele em dois grupos. Os que eu vou chamar aqui, entre aspas, obviamente, de ricardólatras, que são aquelas pessoas que estão encarregadas de reabilitar o personagem, que apostam que ele era um modelo, um monarca, um governante exemplar para os padrões da sua época. Destaco aqui o John Gillingham, que é o cara que começa com essa movimentação historiográfica toda, Jean Fleury, um famoso autor de cavalarias, que tem alguns livros traduzidos aqui para o Brasil e para o português, né? Tem aquele famoso Cavalaria, aquele fininho da editora Madras. Thomas Asbridge também, um pesquisador de cruzadas, pesquisador de mão cheia de cruzadas, também vai nessa ideia do Ricardo como sendo um grande rei para os padrões da época. Nigel Sol, que é um pesquisador de cavalaria, também vai por esse caminho. E esse time, vamos dizer assim, é digamos assim, a maior parte da produção acadêmica sobre Ricardo Coração de Leão, na atualidade, pelo menos nos últimos 40 anos, gira mais em torno desses autores, esses que tentam reabilitar a imagem do Ricardo Coração de Leão. Essa historiografia, esses autores, eles focam muito nas habilidades militares do Ricardo, sua participação nas cruzadas e na construção de um ideal cavaleiresco medieval, dele como um representante, talvez máximo, o epítome dessa Europa cavaleiresca que tenta ver nos seus governantes uma espécie de um novo rei Arthur, especialmente na Inglaterra, quando o mito arturiano começa a ganhar uma força muito grande, e especialmente no meio político, né? Geralmente, para esses autores, os elogios dos contemporâneos seriam indício de que, para os padrões da época, Ricardo seria um soberano exemplar. O Gillingham, como ele tem um domínio muito grande de crônicas, da historiografia da época, ele é um sujeito de uma erudição fenomenal, ele vai pegar trechos não só dos ingleses, principalmente dos ingleses, mas também de autores muçulmanos, franceses e tudo mais, e para ele, o reconhecimento que esses autores de diversas nacionalidades e de vários momentos da história medieval têm para com as capacidades militares do Ricardo seria indício factual de que Ricardo era um bom rei para os padrões da época. Nem todo mundo vai concordar. Existe uma perspectiva mais crítica, o que eu vou chamar aqui, brincando, obviamente, né, os haters do Ricardo, né, seguindo muito aquela linha iluminista do Edward Gibbon, do David Hume, do Runciman, e também o nome mais recente, né, que é o Michael Markovsky. Ele tem um artigo de 97, eu acho que se chama Bad King, Bad Crusaders, se não me falha a memória, e ele, inclusive, fala com um linguajar bastante apaixonado na introdução do artigo. Ele diz, não, porque eu vou desmascarar esse sujeito, eu vou mostrar que, na verdade, ele não era coisa alguma disso aí que estão dizendo que ele era um sujeito imprudente, entre outras coisas. Quem tiver curiosidade pode ir lá, joga Michael Markovsky, Bad King, Bad Crusader no Google, vocês acham facinho, né? E essa historiografia mais crítica, ela foca muito no temperamento explosivo do Ricardo, de que ele seria uma pessoa muito esquentada, de que esse temperamento meio esquentadinho dele teria dificultado construir relações políticas mais sólidas, construir parcerias políticas mais sólidas, tanto na Europa quanto na sua campanha na Palestina, né? E, obviamente que eles vão focar no fato de que Ricardo não conseguiu recuperar Jerusalém, então isso acaba sendo uma crítica de que até naquilo que ele se propunha fazer, ele não foi tão bem sucedido assim. Vão criticar muito o fato dele ter sido capturado pelo seu inimigo. Isso aqui é um episódio importante que acontece, se não me falha a memória, no fim do ano de 1192, quando Ricardo é capturado por um dos seus adversários políticos, Leopoldo da Áustria, uma das várias inimizades políticas que ele construiu durante a Guerra Santa, e ele vai ficar cerca de 1 ano e 2 meses em cativeiro, e o seu resgate vai custar uma fortuna para os cofres públicos ingleses. Tanto é que nós podemos separar o reinado de Ricardo em duas fases. Uma fase que vai de quando ele é coroado até 94, quando ele volta do seu cativeiro na Alemanha, após 1 ano e 2 meses, após o tempo que ele teve na cruzada, e depois 1 ano e 2 meses que ele ficou em cativeiro, e uma fase que vai depois disso, que é basicamente ele tentando recuperar territórios franceses. Ele vai morrer, basicamente, passar 5 anos de sua vida, até o momento da sua morte, tentando recuperar territórios. Inclusive, ele morre numa dessas empreitadas, especificamente tentando recuperar num cerco ao castelo de Châlus-Chabrol, na região de Limoges, na França, em que ele é acertado por uma flecha de um besteiro em um dos seus ombros. Não vou lembrar se é o direito ou se é o esquerdo, eu acho que é o esquerdo. Não, direito, perdão. Tá, não vou lembrar o ombro agora, perdão, pessoal. Mas ele vai ser acertado em um dos seus ombros, ele vai negligenciar a gravidade do ferimento e a infecção causada vai levar à sua morte, né? E os críticos do Ricardo, obviamente, vão focar muito nessa questão. Por que diabos um monarca, um governante, deveria se arriscar dessa maneira, né?
e vão dizer que ele dava muita atenção para combates efêmeros, muito preocupado apenas com a sua imagem de rei cavaleiro. Dei aqui 4 autores para cada um desses discursos, para não dizer que eu estou pecando com parcialidade ou qualquer outra coisa nesse sentido, mas vamos lembrar também que a pesquisa sobre Ricardo Coração de Leão ela tem crescido aqui no Brasil, né? Se vocês jogarem Ricardo Coração de Leão no Google Acadêmico, vocês vão encontrar possivelmente o artigo da Roberta e da Luísa, que é um artigo atualizadíssimo sobre esse personagem, que vai mais por esse caminho que eu falei aqui primeiro, da reabilitação do Ricardo como um governante exemplar. O Alexandre, lá da URGS, daqui de Porto Alegre, perto aqui de Pelotas, razoavelmente perto aqui de Pelotas também, ele tem a primeira dissertação de mestrado brasileira, pelo menos que eu saiba, sobre Ricardo Coração de Leão, e ele vai também por esse caminho. Acredito que o Gabriel Tonelli, da UFPR, também compra um pouco mais esse discurso do que o discurso crítico, mas, assim, essas são as pesquisas que eu lembro. Tem mais coisas surgindo, na iniciação científica, tem pesquisas surgindo aí, mas só para vocês saberem que o nosso cenário acadêmico aí, os medievalistas brasileiros, não estão fora desse debate, né? Como eu trabalho com recepção, com memória cultural, com imagens, eu acabo meio que bebendo das duas vertentes. Ambas servem para mim, porque a ideia do rei, do Ricardo, como campeão das cruzadas, como herói da cavalaria, algo nesse sentido. E essas críticas que vão surgir como rei ausente, às vezes essas ideias elas vão andar juntas, tanto na literatura quanto na cultura visual do século XIX. Uma coisa interessante, e essa é uma dúvida que muitas vezes se traz, é se é possível falar, já que estamos falando de cultura, memória, imaginário, se é possível falar de uma mitologia do rei Ricardo. Às vezes a gente vê esse termo na historiografia, especialmente para quem trabalha com o romance Coeur de Lion, que é um artefato literário, né, uma obra literária do medievo tardio, que vai trazer toda uma releitura muito estranha do nosso amigo aqui, em que ele comete atos de canibalismo, ele é descendente de demônios, ele luta contra o leão, arranca o coração do leão, tem uma série de episódios meio malucos nesse sentido, né? E aí, uma dúvida que a gente precisa comentar rapidamente. É possível falar de uma mitologia do rei Ricardo? Eu particularmente acredito que não, porque mitologia envolve uma certa coerência de histórias, e uma coisa interessantíssima sobre a história do Ricardo Coração de Leão, né, pelo menos as apropriações que vai passando ao longo dos séculos, é que ela é cheia de pseudo-eventos. Então, em vários momentos, praticamente, eu acho que até hoje se faz um pouco isso, surgem episódios estranhos sobre a vida do coração do nosso amigo aqui, e geralmente esses episódios, eles trazem alguma conotação, geralmente eles têm alguma mensagem implícita, né? Por exemplo, o episódio que ele teria lutado com o Saladino numa justa mano a mano, ou, por exemplo, de que ele teria sido resgatado por um menestrel durante seu cativeiro na Alemanha, ou que ele seria amigo do Robin Hood. Cada um desses episódios, desses pseudo-eventos, eu prefiro chamá-los de pseudo-eventos, porque pega um pouco mais a historiografia do Peter Burke, né? Ele usa esse termo para falar lá do Luís XIV, da fabricação do rei. E eu acho mais interessante porque o que nós temos no Rei Ricardo, apesar de haverem muitos episódios fictícios, fantásticos desse personagem, esses episódios nem sempre eles estão juntos. Muitas vezes eles são desenvolvidos de maneira separada. Um pertence a uma tradição alemã, outro pertence a uma tradição francesa, outro é próprio da historiografia inglesa, outra é próprio da literatura inglesa. Então nem sempre existe uma coerência nesses episódios. Então, para falar de uma mitologia ricardiana, eu praticamente não gosto. Um historiador alemão chamado Dieter Berg, ele vai dizer que o Ricardo, a recepção da imagem do Ricardo Coração de Leão, passa por 4 linhas de desenvolvimento. A primeira seria dele como um rei herói das cruzadas, que é aquela que é alimentada por boa parte dos cronistas ingleses, como Roger de Howden, Raul de Coggeshall, Raul de Quieto, a prosa latina de maneira geral, né, do século, especialmente do fim do século XII inglês, com uma exceção, obviamente, de uma fonte em língua vernacular, que é o Histoire de la Guerre Sainte, do Ambrósio, que é uma das fontes mais elogiosas em torno do nosso amigo aqui, né, produzidas no século XII, né, eram um dos seus propagandistas mais enfáticos, e também o Ricardo do Templo, com o famoso Itinerarium Peregrinorum et Gesta Reges Ricardi, que seria o itinerário sobre a peregrinação e sobre a peregrinação e o reino do rei Ricardo, né. Eu acho que esses documentos são os que constroem mais essa perspectiva do Ricardo como um herói das cruzadas e que vai ser amplamente utilizada pelo Gillingham e os seus seguidores, as pessoas que compram essa ideia do Ricardo como um modelo de governante, né? E para cada uma dessas linhas de desenvolvimento que o Dieter Berg comenta, é possível encontrar um pseudo-evento, um acontecimento ficcional, que não há comprovação ou qualquer coisa nesse sentido, que vai ajudar a reforçar essa narrativa, essa memória em torno do personagem. Para o caso dessa primeira linha de desenvolvimento, que é do rei herói cruzado, é a luta contra o Saladino. Poucas décadas após a morte de Ricardo, ele morre em 1199 d.C.,
poucas décadas após a sua morte, já se encontra, especialmente na cultura visual inglesa, primeiramente em Ladrilhos da Abadia de Chertsey, e depois numa iluminura do Saltério de Loutrell, que é aquele que está colocado ali bem em cima na nossa imagem, né? Já é possível ver cenas dessa justa, né? É uma fabricação da memória, uma manipulação da memória social com um fim puramente político. Enaltecer o Ricardo Coração de Leão. Mostrar que o rei da Inglaterra, que governou poucas décadas atrás, foi o cara que venceu o Saladino, que lutou na cruzada e triunfou perante um grande inimigo. O discurso é basicamente esse. A segunda linha de desenvolvimento, ela é mais da literatura, ela não tem um viés político tão forte. Na verdade, eu acho que a primeira é a única que tem um viés político realmente forte, né? A segunda seria do Ricardo como um personagem lendário, e essa é construída no romance Cœur de Lion, que é o tema da minha monografia no CEAN, né, que está sendo orientada sob a orientação do professor Paulo André, em que o Ricardo vai ser uma pessoa de ascendência demoníaca. O autor, esse romance é anônimo, é importante dizer, né? Ele não sabe, fazemos a mínima ideia de quem tem escrito. São cerca de 9 ou 10 cópias que sobreviveram até os nossos dias, mas nenhuma delas tem autoria. E o romance vai tratar o Ricardo como uma pessoa de ascendência demoníaca, vai beber um pouco de um certo folclore que existia em torno dos monarcas angevinos, de que eles seriam descendentes de uma condessa que teria uma condessa demônica, que teria se casado com um dos condes de Anjou, né? O romance ele aumenta um pouco essa informação. Temos a cena da luta contra o leão, aqui temos uma ilustraçãozinha do 19 que trata desse tema, em que o Ricardo, durante o seu cativeiro na Alemanha, o imperador alemão, o rei alemão, né, na narrativa se chama Modard, nem é o Henrique VI, que seria o imperador que realmente teve que manteve o Ricardo sob cativeiro, né, teve a tutela dele. No romance seria um sujeito chamado Modard, e ele quer matar o Ricardo, mas ele não quer fazer com as próprias mãos, então ele bota um leão feroz lá dentro da cela. Para surpresa dele, o Ricardo ele bota vários lenços de seda nos seus braços para não evitar ser mordido, né? Como se fosse adiantar muita coisa, mordido um leão num lenço de seda, né? E ele vai, em dado momento, enfiar a mão na boca do leão, arrancar o coração e comer. É uma cena muito grotesca, especialmente para quem tem uma certa sensibilidade com causa animal e tudo mais. Eu me enquadro nessa categoria de pessoas, é uma cena bem grotesca. E vai ter até momentos, episódios fantásticos em que o Ricardo come carne humana. E justamente por causa dessa questão da ascendência demoníaca, né, o autor ele cria ali dois episódios, na verdade, que o Ricardo come carne humana. Primeiro, sem saber que era carne humana, né? E depois, tendo consciência, ele faz isso para intimidar um emissário de Saladino. É uma versão muito louca do Ricardo e que é muito própria do medievo tardio e que aparece vez que outra referenciada em algumas obras do início da Era Moderna, mas que para o imaginário do 19, especialmente para o imaginário que nós temos em torno do Coração de Leão, ela não se faz tão presente. A terceira linha de desenvolvimento é o que a historiografia alemã chama de Blondel-Motiv, o motivo de Blondel, que é justamente a ideia de que durante o seu cativeiro na Alemanha, Ricardo teria sido visitado por Blondel, um menestrel que era muito seu amigo, que teria uma história junto, eles compunham músicas juntos, e esse menestrel teria ido, suspeitando que seu soberano estava aprisionado, ele teria saído Europa dentro, cantando de castelo em castelo, uma canção que apenas ele e o Ricardo saberia. Em um dado momento ele entoa o primeiro verso e o Ricardo lá de dentro da cela entoa o segundo. E aí ele descobre o paradeiro do rei e vai lá avisar a Eleonora para dizer, o Ricardo está preso lá, vamos tentar soltar ele, né? Claro que isso não é acontecimento histórico. A Eleonora de Aquitânia, assim como os rivais do Ricardo, inclusive o seu irmão João Sem Terra e o Filipe Augusto, rei da França, sabiam desde sempre onde ele esteve, nunca foi mistério. O problema era juntar o dinheiro, o problema era tanto a questão econômica quanto a diplomacia envolvendo a libertação do Ricardo, né? Então esse episódio de que o rei estaria incógnito, assim, ninguém sabe onde está o rei, isso é uma licença poética, né? Surge na França essa linha de desenvolvimento no século XIII e só no XVIII é que ela vai ser importada para a Inglaterra via ópera. E a quarta, que também é uma bem popular, né, que é o do Ricardo Coração de Leão, como um contemporâneo do Robin Hood. É muito aquela ideia, bebe um pouco da ideia do Ricardo como rei ausente, né, porque nas histórias do Robin Hood, o Ricardo costuma aparecer ao final, porque tem toda aquela questão lá do Robin Hood, do jogo normando, que acontece especialmente pós Walter Scott, que vai ajudar a construir essa ideia da Inglaterra do século XII como ainda sendo uma nação dividida entre normandos e anglo-saxões, e o Ricardo acaba sendo aquele cara que chega nos 45 do segundo tempo, quando tudo parece perdido, e ele aparece para resolver a situação. Esses são alguns dos pseudo-eventos envolvendo a figura do nosso amigo Ricardinho. E essas linhas de desenvolvimento, a qual o Dieterberg se relaciona, ele comenta, é interessante que às vezes elas se
com exceção da primeira e da segunda, que dialogam diretamente, porque a primeira surge na crônica na prosa latina, e a segunda é basicamente uma versão lendária da primeira, o motivo do Blondel e o Robin Hood são tradições distintas. Eles só vão cruzar os seus caminhos, essas influências, esses pseudo-acontecimentos, a gente só vai ver vários deles numa mesma trama mais para o meio do século XIX, vez que outra alguma coisa no século XVIII, mas no geral, cada linha dessas se desenvolve quase que de maneira autônoma. E eu até gosto um pouco de falar sobre a questão dos pseudo-acontecimentos ou pseudo-eventos, porque nos ajudam a entender também uma série de mitos historiográficos que giram em torno do nosso amigo aqui. Um desses mitos, bastante difundido, às vezes, em blogs e coisas, em meios não acadêmicos em especial, é de que o Ricardo teria estabelecido o culto a São Jorge na Inglaterra. É uma informação falsa. Ele, na verdade, o rei que fez isso se chama Eduardo III, é o rei que iniciou a Guerra dos 100 Anos, para quem não sabe, né? Mas se constrói, durante o período Tudor, especialmente, a ideia de que Ricardo é quem teria estabelecido o culto a São Jorge na Inglaterra e ele seria um pré-fundador da Ordem da Jarreteira. A Ordem da Jarreteira também foi fundada ali pelo Eduardo III. Essas duas coisas, na verdade, foram feitos de Eduardo III, mas os Tudors, em dado momento, vão atribuir ao Coração de Leão esses feitos, né? Que, obviamente, faz parte um pouco daquela ideia que é comum no início da Era Moderna Inglesa e que vai se amplificar, especialmente no 19, de tentar nacionalizar ao máximo os monarcas ingleses. A gente vai ver um pouco mais sobre isso. E um outro mito historiográfico, esse bastante recorrente, que vira e mexe aparece em algum filme. Eu acho que aquele filme Leão do Inverno, ele flerta um pouco com isso, mas também tem obras literárias que vão beber um pouco dessa influência, que é o de que Ricardo seria homossexual. Estou usando termos modernos, tá, pessoal? Que eu não sou muito familiarizado com os termos que se usa para pensar isso no medievo, mas em termos modernos ele seria homossexual. Essa ideia surge em 1948 com um livro chamado The Plantagenets, de um sujeito chamado, um professor chamado John Harvey, e ele vai dizer que o fato de Ricardo não ter deixado herdeiros, dele ter demorado muito para se casar com Berengária de Navarra, de algumas menções presentes nas crônicas latinas de que ele e Filipe Augusto da França se olhavam com muito amor, que partilhavam o mesmo leito, que isso tudo seria indicativo de que Ricardo ele só gostava de se envolver com homens, né? É uma ideia que foi desbancada pelo Gillingham e até pelo fato de que Ricardo deixou um filho, então sabemos que estéril ele não era, né? Ele deixou um filho ilegítimo chamado Felipe de Cognac e existem bastante registros deles se aventurando com mulheres também. E a historiografia, as crônicas da época focam bastante, não vou dizer que focam tanto, mas trazem isso dentre as informações disponíveis, né? Quem vai chegar um ponto que eu acho interessante sobre esse debate é o Jean Fleury. Ele tem uma biografia do Ricardo Coração de Leão, Richard Coeur de Lion, Le Roi Chevalier, em que ele vai dizer que possivelmente Ricardo devia ser bissexual, ele devia gostar tanto de homens quanto de mulheres. E ele vai afirmar isso dizendo que, olha, beleza, muitas daquelas afirmações que o John Harvey falou na década de 40 podem ser circunstanciais, porém, durante o seu cativeiro na Alemanha, o Ricardo se confessou, era permitido que um prisioneiro, especialmente um prisioneiro de alto calão, se confessasse, tivesse acesso a fosse visitado por padres, clérigos, coisas assim, para poder, enfim, desabafar, fazer confissões e tudo mais sobre seus feitos. E no Roger de Howden conta que numa dessas confissões o padre teria alertado a Ricardo de não incorrer no pecado de Sodoma. A referência aqui é Sodoma e Gomorra. E para o Jean Fleury não teria por que fazer menção a Sodoma e Gomorra se não fosse se não fosse uma relação homoafetiva, se não houvesse percebido ali que havia uma relação afetiva. Então, o Jean Fleury ele vai por esse estudo da linguagem utilizada na crônica, dizer que possivelmente o Ricardo devia de ser uma pessoa que se divertia tanto com homens quanto com mulheres. Então, essa informação de que ele seria estritamente homossexual seria mais uma construção historiográfica do que uma verdade, de fato, documental. Mas, enfim, pessoal, indo um pouco mais para a minha pesquisa, deixando um pouco de lado esse apanhadão assim, do personagem, né, que é um pouco ajuda a traçar um plano de fundo legal para o nosso debate, gostaria de falar um pouquinho sobre o que é um ícone cultural. Já que eu penso o Ricardo como ícone cultural, acredito que vale dizer rapidinho o que seria um ícone cultural, né? No senso comum, quando a gente fala ícone cultural, parece que é uma coisa muito simples, né? É uma pessoa famosa. Geralmente, isso tem, inclusive, pesquisas do pessoal da comunicação sobre como a noção de ícone cultural ela costuma ser implementada no meio acadêmico e 80% dos casos costuma ser para falar de pessoas famosas, sejam pessoas de verdade, né, sujeitos históricos, ou personagens de ficção, como Batman, Superman, personagens da literatura vitoriana, como um Drácula, por exemplo. E pelo menos para o senso comum, quando se fala em ícone cultural, não parece uma coisa muito complicada.
E no meio acadêmico existem várias definições. A mais completa que eu encontrei para definir um ícone cultural é esta aqui que nós estamos vendo. Um ícone cultural ele possui várias camadas de sentido e conotação, mesmo que contraditórias. Ele é capaz de sobreviver na cultura, apesar de várias mudanças históricas. Possui múltiplas funções representativas, sendo fixo e rígido em certo sentido, ao mesmo tempo em que ele é maleável para se adaptar a diferentes usos. Adquire um status exemplar, expressando valores ou conjuntos de valores de uma sociedade. Ele atrai intensa mediatização. Aqui a gente já pode ver que o nosso amigo Ricardo ele cumpre bem com esses requisitos, né? Permitindo estar presente em vários portes, e ele exerce uma certa sedução, possuindo forte apelo popular, o que pode ser tanto no sentido de um apelo religioso, político, social, moral e até sexual, né? Basta ver as divas do pop, por exemplo, pessoas que e ou alguns homens também do meio artístico, atores que chamam atenção pela beleza, pela sensualidade e tudo mais, né? E isso vale para mim, pelo menos, perfeitamente para se pensar personagens históricos. Um Robin Hood, por exemplo, que todo mundo, a maioria das pessoas conhece, fala Robin Hood, um sujeito com capuz verde, já sabe, ó, é Robin Hood, é o cara que rouba dos ricos e dá aos pobres, né? Não é muito difícil, imagina, não é muito difícil conhecer o Robin Hood. Um Rei Arthur, por exemplo, uma Joana d'Arc, ou até um William Wallace, por exemplo, né? Claro que esses ícones históricos eles vão variar de época para época, provavelmente a geração mais nova agora vai reconhecer muito mais facilmente o Ragnar Lothbrok, dado a série Vikings, né? Então, mas acredito que seja uma noção que vale muito para pensar personagens históricos que se tornam muito populares graças às diferentes representações que são criadas deles na longa duração. E a noção do ícone, ela também dialoga muito bem com a questão da memória cultural. Aqui eu coloco, além de serem pontos de referência em uma determinada cultura e possuírem forte apelo visual, ícones culturais também podem ser pensados pelas lembranças que eles evocam. Importante aqui, as lembranças que eles evocam, ou seja, por sua presença na memória coletiva, individual, social, cultural, etc. Nós lembramos de personagens, reais ou ficcionais, de cenas de filmes, dos programas de TV, de coisas que ocorreram em nossas vidas, assim como nós lembramos de acontecimentos do passado mais distante. Acredito que nenhum de nós tenha convivido com o Lampião, tenha convivido com Tiradentes, tenha convivido com o Zumbi dos Palmares, mas com certeza são personagens que são lembrados, bastante lembrados na nossa cultura brasileira, né? E aqui um ponto ao qual eu faço questão de frisar. Muitas vezes, nesse ato do lembrar, de construir afetividades, pertencimentos e sentimentos em torno do passado, a imagem e a cultura visual desempenham um papel fundamental. No caso do Lampião, bom, havia câmera fotográfica na época, né? Então temos o registro, né, indicial lá, tem a questão indicial da imagem que registra o momento. Então nós temos imagens dele mesmo, mas para personagens como Tiradentes, por exemplo, a imagem mais famosa que nós temos dele é do Pedro Américo, é o Tiradentes de Jesus Cristo, sabe? E apesar de ser uma imagem anacrônica para o que seria de se esperar de um personagem que teria vivido o tempo em que ele viveu, essa imagem é a que constrói a subjetividade que nós temos em torno do Tiradentes, do sujeito que foi o mártir republicano. Zumbi dos Palmares, a mesma coisa. Existem imagens famosas do zumbi, aqui eu trago de Antônio Palmeiras, de 1927, mas tem outras tantas aí que são imagens muito posteriores e que nem mesmo assim elas não deixam de criar toda uma significação, todo um discurso e toda uma percepção memorial em torno do personagem, que condicionam a maneira pelo qual nós nos lembramos do passado, especialmente do passado mais distante. Agora, feito esse apanhado teórico, eu posso falar para vocês realmente da minha pesquisa de doutorado, que é o Ricardo no período vitoriano, né? Uma coisa que me chamou a atenção quando eu comecei a montar o projeto de tese, isso lá em 2018, é a quantidade de artefatos culturais, especialmente visuais, em que a imagem do nosso amigo aqui está presente, em que ele está representado. Aqui eu trago, fica até meio abarrotado assim, mas eu gosto de trazer dessa maneira, porque para vocês verem como realmente assim é um bocadão de coisa em que ele está presente. É pintura, ilustração, charge de jornal. Ali bem à esquerda nós temos um bonequinho, né, tipo um bibelô desses que se coloca na sala de casa, né, peças de arte deco, né, arte decorativa. Aqui bem à esquerda nós temos um troféu de corrida de cavalo. Olha só que curioso, né, com a diversidade de artefatos cotidianos especialmente. Aqui temos um pingente em camafeu, temos aqui coisas mais satíricas como peça de porcelana, ilustrações de peças de teatro da época, e isso foi uma coisa que começou a me chamar muito a atenção na época, porque eu comecei a perceber que apesar de haver pesquisas que tratam da recepção vitoriana do Coração de Leão, o elemento visual ele não é muito trabalhado. E essas fontes, basicamente, pelo menos assim, a esmagadora maioria delas que eu estou trabalhando atualmente,
elas não são trabalhadas nem pela Elizabeth Ziberi, que é uma das referências para se trabalhar com a recepção moderna das cruzadas, nem pelo Mike Horswell. Apesar dele trabalhar com algumas dessas fontes que eu trago para vocês, ele tem um trabalho de referência para se falar de medievalismo e cruzadas na era vitoriana. Ele vai mais ou menos do 19 até a Segunda Guerra Mundial, ele pega um recorte bem grande, mas muitas dessas fontes não são utilizadas nem por nenhum desses autores. Claro que eles utilizam outras fontes muito fodas, assim, outras fontes muito interessantes que eu não teria acesso, né, porque eles podem acessar os acervos públicos, né. Então a minha contribuição nesse debate tem sido ampliar um pouco a discussão em torno da cultura visual do Ricardo I no período do século XIX, especialmente tendo como recorte fundamental o período vitoriano, né, década de 1830 até o fim do século. Eu tenho usado o termo ricardomania, uma estranha fixação pela figura do coração de leão, impulsionada principalmente por artistas e literatos do XIX. Aqui eu mostro para vocês um brevíssimo balanço matemático dessas produções que eu encontrei. Aqui eu estou contando tudo, gente, desde imagem, literatura, biografias. Só o que eu não estou contabilizando são aquelas aparições pequenas em manuais de história geral, sabe? Em que ele aparece ali só um parágrafo 2. Isso eu não estou contabilizando. Estou dando prioridade aqui para artefatos culturais, historiográficos, em que o Ricardo ele tem uma centralidade. Até então eu contei 103 obras, e pelo balanço que eu estou mostrando aqui para vocês, vocês podem perceber que o período em que mais se produz artefatos, em que o Ricardo está mais presente na cultura, é entre 1820 e 1860. Isso caracteriza o que alguns autores chamam de Early Victorian Period, que seria o período victoriano primevo, né? Podemos separar entre o período victoriano, o Early Victorian Period, que é o período primevo, né? Pega até uma década ou duas antes, o Mid-Victorian, que é o do meio, e o Late Victorian, que já é transitando para o século XX, pode até extravasar um pouquinho esse recorte. E eu acredito que essa ricardomania ela é fruto de uma série de questões. Podemos considerar aí, por exemplo, a influência do Walter Scott, a influência do revivalismo medieval vitoriano, que era muito forte nesse momento. É importante a gente lembrar que entre os séculos XVIII, transitando para o XIX, a Idade Média passa por um processo intenso de reabilitação. Então, se durante o Renascimento e o Iluminismo a Antiguidade salta, se é ressaltada como o grande período de referência para a história da humanidade, a partir do 18 e 19, a Idade Média vai competir, de certa forma, com a Antiguidade. Para alguns grupos ela vai superar, ela vai ser melhor em importância, em outros dados momentos a coisa vai ficar bem disputada, mas existe todo um processo de reabilitação do medievo como um período de referência na história da humanidade, né? O interesse muito da medievalística, da forma como nós conhecemos, ela surge aqui, tanto na questão do imaginário, com obras como Ivan Noé, de Walter Scott, Richard Wagner, com a sua Ópera dos Nibelungos, uma série de obras importantes aí vai surgir nesse período, e principalmente pela questão das fontes, né? Para quem trabalha com a Inglaterra, sabe muito bem que acho que 70% das traduções de fontes que se usa para pensar a Inglaterra medieval, principalmente no período do século XII, foram quase todas traduzidas aqui no século XIX. Então, o período ele tem uma importância tanto cultural quanto historiográfica, acadêmica, para se pensar a Idade Média, né? Questões de masculinidade e também de nacionalismo, né? Não vamos esquecer que o século XIX é o período do nacionalismo. Porém, eu faço questão de salientar um ponto aqui. Muitas vezes se fala de nacionalismo e nas aulas de medieval costuma se falar, porque os nacionalistas, os românticos, eles vão trazer a Idade Média como uma era de ouro. É um argumento correto, não é um argumento errado, eu pelo menos não avalio como sendo um argumento errado, porém é importante a gente lembrar que isso não é dado de maneira monolítica, não havia uma única narrativa nacionalista que fazia uso do passado medieval para legitimar uma certa agenda política. Na verdade, são várias narrativas nacionalistas, os românticos têm uma visão, os nacionalistas têm outra, às vezes essas visões convergem, às vezes o passado celta salta como referência, às vezes o passado normando, o passado arturiano, às vezes o passado anglo-saxão vai ser ressaltado como grande momento de referência da história inglesa, dada a questões raciais do anglo-saxonismo, entre outras. Então é importante a gente pensar, quando a gente fala de usos do passado medieval e nacionalismos no 19, que havia uma pluralidade de medievalismos sendo produzidos, inclusive medievalismos voltados às vezes até à classe trabalhadora. Histórias do Robin Hood, por exemplo, ou das revoltas camponesas do século XIV, lideradas por Wat Tyler, que vão mas vão tentar trazer uma outra ideia de Idade Média como um período em que as pessoas lutavam pelos seus direitos, né?
Isso vai ser muito forte, por exemplo, em 1830, transitando ali para 1840, quando o movimento cartista estava muito forte na Inglaterra, né? Então, são várias idades médias que estão sendo produzidas e reproduzidas aqui na literatura, nas artes e na historiografia, e também no debate público, que estão, de certa forma, competindo para ver, competindo pela, talvez pela atenção pública e por ver qual delas é que vai tentar conseguir se estabelecer como um projeto de nação. Um ponto importante, pensando aqui a questão do Ricardo Coração de Leão, é que é também no século XIX em que se constrói uma certa imagem canônica do nosso amigo aqui. Quem teoriza a questão da imagem canônica é o Elias Saliba, né? Ele vai dizer que as imagens canônicas seriam aquelas imagens padrão ligadas a conceitos-chave de nossa vida social e intelectual. Tais imagens constituem pontos de referência inconscientes, ou seja, são representações do passado que muitas vezes a gente nem percebe, elas estão encroadas, introjetadas assim na nossa consciência, sendo, portanto, decisivas em seus efeitos subliminares de identificação coletiva. São imagens de tal forma incorporadas em nosso imaginário coletivo que as identificamos rapidamente. Que imagem canônica é essa do Ricardo, que vai surgir no 19 e que vai se popularizar mais do que qualquer outra? É aquela dele como o campeão das cruzadas, o rei cavaleiro, o sujeito invencível, o cara que brande a sua espada e que peita o Saladino e que ajuda os seus companheiros. É justamente essa imagem, quase que verticalizada, assim, sem muita complexidade, que vai se impor sobre todas as outras representações possíveis do personagem. Claro que uma coisa interessante sobre a imagem canônica é que, apesar dela ter vamos dizer assim, como a gente conversou lá sobre o ícone cultural, apesar da imagem canônica ela ter um núcleo ali duro, em que pouca coisa se altera, ela consegue absorver uma série de outras perspectivas que vão ajudar com que o personagem se torne mais amplo, mais complexo e vão ajudar a aumentar um pouco a atração que as pessoas tinham pelo personagem, né? No caso do Ricardo, nós temos as noções de cavalaria e de cruzadas, mas também está um pouco envolvido nessa imagem canônica uma noção um pouco estereotipada de que a Idade Média teria sido a era do feudalismo, daquele feudalismo mais duro que a gente aprende nos livros didáticos, né? Não sobre a teoria do feudalismo, as teorias mais elaboradas, mas aquele feudalismo normando que teria sido levado para a Inglaterra via normandos, que teria tirado um pouco os direitos dos ingleses, um pouco essa relação com o São Jorge, o Robin Hood, que são figuras na Inglaterra, afinal de contas, muitas dessas imagens, dessa imagem canônica do Ricardo, muitas representações em que ele está presente, ele está com a cruz de São Jorge no peito, então já temos aí o elemento vinculado ao santo patrono da Inglaterra, o que traz uma conotação inevitavelmente nacional, e o Robin Hood também, né, que ajuda a dar essa carga mais, que ajuda a anglicizar um pouco mais o Ricardo. Vamos lembrar que Ricardo, um elemento que eu esqueci de mencionar no início da minha fala, ele passou pouquíssimo tempo do seu reinado na Inglaterra, ele passou cerca de 6 meses a 1 ano, as fontes variam com relação a isso. Então ele era um francês de qualquer, mais um francês do que um inglês, se a gente fosse falar em termos modernos, né? E essa relação com o São Jorge e Robin Hood ajudam a atenuar um pouco essa identidade francesa e aumentar o seu vínculo memorial e imaginário com a Inglaterra, né? E essa imagem canônica também está envolvida, às vezes, em questões de trovadorismo, do amor cortês, ou seja, apesar dela ser um pouco rígida, ela ter alguns elementos ali, especialmente da indumentária, que vão se manter quase sempre, ela absorve uma série de informações que vão ajudar o personagem a se tornar mais interessante, né? Faço aqui um exercício iconográfico com vocês. Aqui nós temos duas imagens, as duas são do 19, do nosso amigo, o Ricardinho. A primeira é da Catedral de Lichfield, as duas são inglesas, tá? Tenho consciência disso. Da Catedral de Lichfield, em 1813, e a segunda na Prefeitura de Rochdale, já quase fim do século, 1871. Mais de 50 anos aí, 58 anos de diferença entre uma e outra. Eu estou olhando aqui os comentários, se alguém quiser arriscar alguma provocação, alguma coisa nesse sentido. O que a gente tem de diferente nessas duas imagens que nos ajudam a entender a produção dessa tal imagem canônica? Na primeira, o Ricardo ele está como o que seria um cavaleiro do medievo tardio. Então, provavelmente um guerreiro lá da época da Guerra das Rosas, o fim da Guerra dos 100 Anos, se vestiria mais ou menos da maneira como está o Ricardo aqui à esquerda, né, no vitral da Catedral de Lichfield. Ele está com um machado, fica meio em dúvida ali se é um machado ou um martelo de guerra, eu acho que é um machado, né? Costuma ser mais recorrente um machado. Ele usa uma armadura inteira, que não era utilizada na época em que ele viveu, que seria o século XII, né? E isso até não seria nenhuma novidade. Era comum, inclusive no medievo, essa atualização imagética de certos monarcas. Então, numa Iluminura do século XIV, o Ricardo usa armadura do século XIV, ele não usa armadura do século XII, né?
Temos ali o tema do leão, o leão aos pés do nosso amigo aqui, né? Ele com o sujeito, o coração de leão, que derrotou o leão. Mas percebam um elemento interessante nessa imagem que é produzida no início do 19, no início do século XIX. Não tem nenhum elemento de cruzadas. Você pode olhar, você pode catar, você pode fazer uma análise minuciosa, assim, botar o olho para trabalhar, tu não encontra nada que remeta a cruzadas. Tem elementos bélicos, elementos de cavalaria, de realeza, a coroa, elementos que flertam com episódios mitológicos, como a luta contra o leão, né, porque ela dialoga um pouco com Hércules, com Sansão, mas nada que envolva cruzadas. Já na outra imagem, da prefeitura de Rochdale, nós temos a cruz de São Jorge bem clara ali, a túnica branca com a cruz de São Jorge, a coroa de espinhos, podemos aí pensar uma coisa a ver com Jesus Cristo, coroa de espinhos, né? Ajuda a reforçar esse elemento religioso. O Ricardo está usando uma cota de malha, que seria já um equipamento mais próximo do que talvez ele utilizasse no século XII, né? Bem mais interessante. Ele está com uma espada de 2 mãos, gigantesca, a espada tem o tamanho dele, então o elemento militar aqui ele está ressaltado num nível assombroso, né? Ele está usando o brasão dos Plantagenetas, os 3 leões. Ele também está usando, se vocês perceberem bem, uma tira ali na sua perna. Essa tira é o que chama de jarreteira. Lembra que eu falei para vocês do mito de que Ricardo teria estabelecido culto a São Jorge na Inglaterra e que também ele teria sido pré-fundador da Ordem da Jarreteira? Então, o mito, ele também está, esse mito historiográfico que circulava muito nessa época, ele também está presente aqui na representação visual, indiretamente, né? E um último elemento, pernas cruzadas. Também havia um mito historiográfico, hoje já desbancado, de que os túmulos dos guerreiros cruzados, eles tinham a efígie cruzando as pernas, que o signo, quando você encontrava uma efígie de um cavaleiro, por exemplo, de um guerreiro, de uma família nobre, se ele estivesse com as pernas cruzadas, significa que ele lutou nas cruzadas, ou que ele pronunciou votos de cruzada, mas geralmente que ele teria lutado, né? Essa informação, assim como a do São Jorge, do Ricardo como o cara que estabeleceu o culto a São Jorge, e entre outras tantas, circulou horrores nessa época, né? Mas o ponto ao qual eu quero chegar, para além da imagem mais tardia ser mais rica em signo, em uma série de signos que evocam nacionalismo e cruzadas, a gente percebe que são do mesmo século, é o mesmo suporte, é a mesma linguagem, a linguagem artística é muito parecida, porém, numa ele é apenas um monarca inglês. Esse é o ponto que eu gostaria de salientar com vocês nesse estudo das imagens canônicas. Na primeira, ele é apenas um monarca inglês. Na segunda, não. Na segunda, ele é o campeão das cruzadas. E toda a indumentária, todo o arranjo iconográfico nos ajuda a pensar isso. E aqui é onde a coisa fica interessante, porque essa imagem canônica do Ricardo, apesar dela parecer muito óbvia, afinal de contas, poxa, o Ricardo realmente lutou nas cruzadas. Os cronistas de sua época, ou pelo menos os ingleses, né, reconhecem um certo mérito militar em torno dele, ou pelo menos tentam construir uma imagem extremamente meritória do seu sucesso militar, né? Mas o que acontece é que, no início da modernidade, surgem outras representações do Ricardo. E essa dele como campeão, herói das cruzadas, essa representação ela começa a desaparecer um pouco da cultura visual. Aqui eu trago um outro exemplo para vocês. Na cidade de Coventry, no St. Mary Guildhall, nós temos um grande vitral de igreja, que começa com o rei Arthur, tem Guilherme o Conquistador, tem vários monarcas ali, e vai até, eu acho que é o Henrique VII ou o Henrique VIII. Acho que até o Henrique VIII que vai. E aqui nós temos a imagem do nosso amigo Ricardo, está ampliada aqui. Olhem a indumentária que ele está usando aqui. Ele basicamente está fazendo um cosplay de rei da Era Tudor. Ele está fazendo um cosplay de Henrique VIII. Aqui, se você botar a imagem do Henrique VIII do lado, você vai ver uma semelhança muito grande em termos de vestuário, da armadura e tudo mais, né? Muito diferente da ideia que nós temos dele de um campeão das cruzadas. Esse é um exemplo que eu utilizo e ponho mais um para fechar esse elemento aqui. Um livro chamado Remembrance of the English Monarchs, Lembranças dos Monarcas da Inglaterra, né, dos monarcas ingleses, de 1622. Olhem a ilustração que o autor traz aqui do Ricardo. Novamente, uma armadura que seria de se esperar do século XVII, né, essa atualização estética, né, que é de se esperar. O leão está ali embaixo, temos elementos militares, capacete, elmo plumado, tem ali o lenço de seda que eu falei para vocês, que o episódio do leão ele enrola os lenços de seda, isso aí aparece em alguns artefatos visuais dessa época, né, que tratam deste personagem. Mas assim como o vitral que eu mostrei para vocês lá de Lichfield, o vitral em que ele faz cosplay de Henrique VIII e aqui também, não tem elemento de cruzadas. Você pode catar assim, botar o olho para funcionar, você não vai encontrar. No acervo do Museu Britânico,
tem cerca de 29 imagens que pegam esses 3 séculos, o 16, 17 e parte do 18. Tem até uma coisinha do 15. Nessas 29 imagens, eu só encontrei 2 ou 3 que têm algum signo de cruzadas, e geralmente é imagens do Ricardo, tá, gente? Não é sobre outros personagens, tudo do Ricardo. E geralmente é uma coisa muito discreta. É só, tipo assim, uma cruz de São Jorge ali num cantinho. Essa ideia dele como o sujeito que lutou nas cruzadas, realmente foi, que lutou e tudo mais, essa ideia ela some um pouco da cultura visual nos primeiros séculos da modernidade, né? E isso não ocorre por acaso. Esse também é o período, como eu falei lá no início da minha fala, em que os historiadores começam a ver o Ricardo de uma maneira bem mais crítica. Eles começam a chamar ele de fanático religioso, que ele era um sujeito muito preocupado com coisas efêmeras, que ele passou pouquíssimo tempo na Inglaterra. E vamos lembrar também que os historiadores iluministas, eles não gostam de cruzadas. Eles veem a Guerra Santa como sendo, o próprio David Hume, se não me falha a memória, ele fala nesses termos, a grande estupidez da humanidade, o grande ato idiota da história da cristandade ocidental. Foi, sim, se enveredar numa Guerra Santa, né? Os iluministas são muito críticos dos excessos da religião, né? E vamos lembrar também que a cruzada foi um ato proclamado era proclamado pelos papas. Então, num contexto inglês pós-Tudors, dos Tudors para frente, onde a Inglaterra se torna uma nação protestante e a religiosidade protestante se torna fundamental na concepção da identidade inglesa, tu louvar um rei que lutou nas cruzadas, que já era um acontecimento histórico, uma série de acontecimentos históricos mal vistos pelos historiadores, e que era promulgado pelo Papa, o Ricardo, ele era um aliado muito grande do Papa da época, não era uma coisa legal. Só que, claro, não tem como apagar o cara dos livros, então eles criticam, no texto escrito, criticam esse fanatismo religioso dele, suposto fanatismo religioso dele, né, seu engajamento com a guerra religiosa, ao mesmo tempo em que na cultura visual eles vão omitir tudo que eles podem esse elemento de cruzadas. Isso é o que eu vou chamar aqui de esquecimento estratégico. Quem pesquisa memória, quem está familiarizado com memória, seja memória de períodos mais distantes, ou até mesmo pela abordagem da história oral, né, da memória que passa, memória mais vinculada a acontecimentos recentes, sabe que a omissão de elementos, especialmente aqueles que até então eram indispensáveis para uma certa narrativa, sempre demonstra uma certa intenção. E a iconografia, ela denuncia muito bem o tipo de memória que se tenta construir em torno de certos personagens, de certos acontecimentos históricos. Para o caso do Ricardo aqui, é a omissão total, pelo menos pela via da cultura visual, dele como herói das cruzadas, pelos motivos que eu mencionei anteriormente. Se foca na luta contra o leão, tem histórias de Robin Hood, por exemplo, é mais ou menos próximo a essa época, na verdade a partir de 1500, mas isso aí vai ser expandido depois, no 17, que o nosso amigo Ricardo, começa a ser tratado como um contemporâneo do Robin Hood. Várias histórias, por exemplo, do teatro elisabetano vão começar a narrar esses personagens juntos, né? Então, isso é uma coisa muito interessante. Claro, não teria como mostrar para vocês as 29 imagens, né? Mas através dessas 3, eu consigo construir já o meu argumento. Então, vamos perceber no 19 um retorno dessa imagem do Ricardo como um herói cruzadista. O Walter Scott, o famoso escritor escocês, vai ter uma importância fundamental nesse processo. Scott, para quem não sabe, foi provavelmente um dos autores mais lidos da Inglaterra do 19, da Grã-Bretanha do século 19, especialmente um romance dele chamado Ivan Noé, que se passa no século 12, né, o momento que Ricardo teria vivido, e trata basicamente das disputas entre normandos e anglo-saxões. Ele trata aquilo que os historiadores me faltou o nome daquele movimento político. É um movimento político do 17 e do 18 lá. O chamado Norman Yoke, que seria o jugo normando. A ideia de que, após a conquista do Duque Guilherme, a Inglaterra era uma nação dividida entre 2 grupos étnicos. O primeiro, dos saxões, completamente tirado de seus direitos políticos, suas terras, suas riquezas. Os normandos seriam detentores de toda a riqueza, do poder político e tudo mais. E o Walter Scott ele vai criar um romance, tendo esse pano de fundo, né? Que se chama Ivan Noé, que tem como protagonista um sujeito chamado Wilfred Ivan Noé, que é um nobre saxão que aceitou servir ao rei Ricardo nas cruzadas, apesar disso acarretar na perda de sua herança. Ele foi deserdado pelo seu pai, Cedric de Rotherwood, mas ele fez isso porque ele queria servir ao Ricardo nas cruzadas, porque achava que o Ricardo era um sujeito muito honrado e tudo mais. E o romance, ele é quase que um conto de fadas, assim, ele é muito bonito. Quem tiver a oportunidade de ler, leia. Quem achar chato alguma coisa assim, pegue um resumo, veja um filme, porque é um romance lindo e muitas representações da Inglaterra medieval, especialmente da Inglaterra do século XII, que vão
Muito do que a gente sabe, pensa, e muito do que a mídia fala sobre a Inglaterra do século XII vai ser construído a partir desse romance. O Ricardo Coração de Leão, por exemplo, ele vai estar presente aqui, e o Scott vai trazer uma outra ideia para o nosso amigo Ricardo aqui. No romance, o que acontece é que em vários momentos o Wilfred e os seus amigos, eles vão se ver em situações de perigo, eles vão se ver em apuros, sabe? E quando tudo parece perdido, aparece um cavaleiro negro, um sujeito trajando uma armadura negra dos pés à cabeça, sem nenhuma identificação, e ele vai lá e salva todo mundo. Então, um torneio que o Wilfred está participando, ele vai ser humilhado, e aí aparece, vai ser derrotado, né, por outros cavaleiros. Aí vem esse cavaleiro negro, salva todo mundo. Aí tem um castelo em chamas, esse cavaleiro negro vai lá, arromba a porta, salva a pessoa do castelo em chamas, ele vai fazer isso aí. E, bom, para meio entendedor, acho que meia palavra, para bom entendedor, meia palavra basta, né? Quem é esse Cavaleiro Negro? É o Ricardo Coração de Leão, que está lá disfarçado de Cavaleiro Negro. Ele já havia sido liberto do seu cativeiro na Alemanha, mas ele resolveu se disfarçar e entrar no reino disfarçado, em parte para se aventurar, né? Porque o Scott ele brinca um pouco com essa ideia do Ricardo como um sujeito que gosta de coisas efêmeras, né? Em vez de se preocupar com assuntos políticos de maior urgência, mas também da ideia do Ricardo como um sujeito bonzinho, um soberano preocupado com o seu povo, que tenta ajudar eles em situações difíceis, né? E a trama mais ou menos se resolve como se resolve a maioria das histórias do Robin Hood. Ricardo chega à Inglaterra, nesse momento todo mundo se ajoelha, todo mundo, ele se revela, né, tira a sua máscara de Cavaleiro Negro, ele se revela, os seus súditos todos se ajoelham em frente a ele, e o João Sem Terra desiste de engendrar o golpe político ao qual ele estava tentando e desiste também de perseguir os normandos, e a partir de agora talvez os rumos da Inglaterra melhorem, né, com o Ricardo no poder. Não adianta muito, porque logo depois o Ricardo morre em Chabrol e o João Sem Terra se torna o rei regente, e a coisa descamba novamente, né. O que o Walter Scott faz aqui, de certa forma, é pegar elementos da tradição Robin Hoodiana, que já eram presentes nas histórias do Robin Hood lá do século XVI, especialmente do século XVIII, de autores como Ritson, por exemplo, como Joseph Ritson, entre outros, e ele vai dar um toque diferente aqui. Até então, geralmente nessas histórias do Robin Hood, o Ricardo ele chegava na Inglaterra não como cavaleiro negro, mas sim disfarçado de monge. Então, geralmente, mas era a mesma ideia. Ele entra lá, todo mundo pensa que ele é um monge, vai ter uma prova de arco, vai ter umas brincadeiras lá. Ele se revela, ele diz: Não sou monge coisa alguma, eu sou o Ricardo, sou o rei. Todo mundo se ajoelha, inclusive o Robin Hood, apesar de ser um fora da lei, né? E essa é uma relação interessante. O Robin Hood, apesar de ser um fora da lei, ele é extremamente leal ao rei Ricardo, à monarquia de maneira geral, mas principalmente ao rei Ricardo nessas narrativas. Então o Scott ele meio que surfa numa tradição que já estava muito bem construída e que também acaba, de certa forma, se desgarrando dele posteriormente. Aqui, pensando um pouco esse estabelecimento de uma imagem canônica, e isso vai acontecer principalmente a partir da década de 30 aproximadamente, então eu trago duas pinturas para vocês que tratam basicamente a mesma cena, que é a luta de Ricardo com Saladino. No caso da primeira aqui, de Philip James Lutherburg, um pintor francês que viveu na Inglaterra boa parte da sua vida, quando ele fez essa pintura, ele já vivia na Inglaterra, né? Ele faz a pintura no início do século, e o Abram Cooper algumas décadas mais tarde, né? Cerca de uns 25 anos mais tarde, né? Assim como o exercício que a gente fez lá com os vitrais. O Ricardo representado no início do século e mais adiante, né? Aqui, a mesma cena. Percebam que na versão do Lutherburg não tem bandeira da Inglaterra, não tem machado, e o machado é um elemento importante nessas representações do Ricardo. É meio que quase como se fosse a arma oficial dele, né? E ele tá usando um elmo, tipo um elmo francês, um elmo plumado, né? E você quase não reconhece que é o Ricardo ali lutando, porque tem muita fumaça e tudo mais. O enfoque visual acaba sendo mais no acontecimento do que no personagem. Já na releitura do Abram Cooper, que é nascido na Inglaterra, já alguns anos depois, no momento em que o Ricardo, nosso amigo Ricardo aqui, já está bem mais popular, já tem muito mais artefato, ele já está muito mais presente na ópera, no teatro, em outros lugares. E perceba que na versão do Cooper ele está no cavalo branco, né, que dá esse realce visual. A bandeira da Inglaterra está bem à vista de quem está vendo aqui, né, do espectador, de quem está visualizando a pintura, e o Ricardo está de frente para o público, né? Então, percebam como essa perspectiva, essa imagem canônica do Ricardo, ela vai ajudar, inclusive, vai fazer, de certa forma, com que temas antigos vão ser relidos e agora atualizados com esse novo viés. Um elemento importante da gente pensar
é que essa imagem canônica ela vai estabelecer, de certa forma, o padrão imagético do personagem. Não só imagético, mas conceitual. Porque, como o Christopher Tierman, um grande historiador de cruzadas, costuma dizer, ele diz num dos seus livros, Inventing the Crusades, a iconografia não é inocente. A escolha dos elementos sígnicos, visuais, e de como eles estão dispostos nas imagens, seja uma pintura ou até uma produção audiovisual mais atual, não há nada de inocente nisso. Essas escolhas, elas impactam no discurso produzido, na percepção que existe em torno do personagem, e em também como se deseja que o personagem seja lembrado, né? Dentro dessa imagem canônica, eu acredito que existem alguns elementos que dialogam muito com esse nacionalismo, especialmente com o nacionalismo imperialista inglês, né? As noções de coragem, de intrepidez, de perseverança, o triunfalismo inglês, né? A ideia de que o inglês ele é aquele cara que triunfa em situações adversas, uma narrativa que vai se ver, por exemplo, na Batalha de Agincourt, que vai ser colocado depois nas releituras posteriores, e é uma coisa que é muito comum no imaginário, dentro dessa mitologia nacional inglesa, né? Vai estar presente, por exemplo, quando a Armada Espanhola luta quando os ingleses lutam contra a Armada Espanhola, né? A ideia de que eles tinham poucos navios ali, mas eles conseguiram derrotar aquele gigante, né, espanhol. Depois, nas lutas contra o Napoleão também, essa ideia do triunfalismo inglês, o inglês que triunfa sobre condições adversas, vai estar bastante presente. A devoção religiosa, principalmente, e as questões de identidade e alteridade. Afinal de contas, essa imagem canônica do Ricardo, dele como rei campeão, o rei campeão das cruzadas, ela vai se construir muito em frente ao próprio Saladino, né? O Saladino, ele alterna, ele vai, às vezes, como um vilão, um perfeito vilão, né? O antagonista do Ricardo, e às vezes ele vai alternar também como uma espécie de inimigo honrado, um sujeito que não é tão mal, às vezes até virtuoso quando cabe a quem está narrando a história ou fazendo a pintura, sei lá, e não mostrar e evidenciar os vícios do lado cristão. Então, é interessante a gente perceber que a imagem canônica, para além de ser um padrão visual que ajuda o personagem a se estabelecer como um ícone cultural da época, presente tanto na historiografia, nas biografias, mas principalmente em artefatos cotidianos, né? Ele tem essa presença na vida cotidiana das pessoas, mas também que tem um lado conceitual e discursivo muito grande. Não existem ideias, existem projetos políticos que estão correndo nesta época aí, e de certa forma eles também alteram as representações, a maneira como o passado é lembrado e visualizado. Aqui para encerrar, começar então o encerramento da minha fala, pessoal, como essa imagem vai ser utilizada para vários usos distintos, né? Lá no finzão do 19, nós vamos ver um memorial em homenagem a soldados britânicos que morreram na Guerra dos Boeres, na região de Northampton, e aqui nós temos novamente a imagem do Ricardo, a imagem equestre, né, dentro dessa noção da imagem canônica, dele, a cena retratada aqui no caso é a Batalha de Jaffa, que é um dos grandes triunfos militares do Ricardo, são 3 ao todo, o cerco à cidade fortificada do Acre, a Batalha na planície de Arzuf e depois a Batalha de Jaffa. Aqui, no caso, é a Batalha de Jaffa que está sendo narrada, né? No caso, parece que o artista se baseou muito naquela estátua do Ricardo que está na frente do Palácio de Westminster, que foi um monumento que teve toda uma controvérsia, porque muita gente não queria que ela fosse colocada lá. Ela foi construída por um sujeito chamado Barão Carlo Marocchetti, e para a grande exibição de 1853, que foi um evento que chamou gente de qualquer lugar do mundo, era um evento que tinha como uma das suas ideias mostrar para o mundo a potência industrial e a qualidade das artes britânicas, né? E o Barão de Marocchetti chegou lá com uma estátua do Ricardo, conseguiu inclusive financiamento da Rainha Vitória e do Príncipe Albert, né? Mas foi uma estátua bastante mal vista na época, né? Porque depois que ela foi exibida lá na grande exibição, colocada lá, exposta lá, ela vai ser relocada para frente do Palácio de Westminster, onde ela está lá até os dias de hoje, né? E a estátua também ajuda a dar vamos dizer assim, subir mais um degrau nesse processo de fabricação de uma imagem canônica, né? Porque onde você bota a estátua, parece que é como se todas as memórias do personagem convergessem para aquela estátua, né? Ela se torna a grande referência visual para representar o personagem. E esse memorial aqui da Guerra dos Boeres, parece que ele pega muito aquela estética da estátua que está na frente do Palácio de Westminster. Aqui nós temos alguns usos mais lúdicos, porque apesar dessa imagem ter uma carga política, ter uma carga ideológica, memorial, identitária muito grande, ela não deixa de ter também um aspecto mais lúdico, né? Eu dou aqui alguns exemplos, por exemplo, esse cartão colecionável dos cigarros da Will Cigarettes, em que nós temos ali o Ricardo bem moldado ao estilo dos gentlemen vitorianos, né? Que ele tá com um bigodinho, assim, e tudo mais. E um outro caso, que é uma fotografia
do quarto Barão de Wolverton, chamado Frederick Glenn, em que ele está posando num baile de fantasias, que é o jubileu de diamante da Rainha Vitória, quando a Rainha Vitória completou 60 anos de reinado. Bem no fim do século, 1897, né? E percebam que, até no caso do cartão colecionável do cigarro, não aparece tanto essa noção da imagem canônica, mas na fantasia do Barão de Wolverton nós temos lá a cruz de São Jorge ali, né? Então, percebemos que esses elementos da tal imagem canônica, eles também vão aparecer em representações mais lúdicas do personagem, né? E para encerrar, então, pensando como o Ricardo tem sido apropriado hoje. Existem algumas representações cinematográficas que eu, particularmente, ainda quero me aprofundar um pouco mais, que são aqueles filmes lá daquele diretor italiano, mas eu ainda não consegui retirar dali alguma grande questão assim, que realmente chamasse a atenção, que, a meu ver, valesse a discussão. Mas ocorreu em anos recentes, lá na Alemanha, no Museu do Palatinato, Museu de Speyer, no caso, entre setembro de 2017 e abril de 2018, uma exposição chamada Richard Löwenherz, König, Ritter, Gefangener, que seria Rei, Cavaleiro e Prisioneiro. A exposição ficou lá, por volta de uns 6, 7 meses aproximadamente, né? Mais ou menos esse tempo. E as críticas que eu ouvi com relação, eu não fui, infelizmente, né? Gostaria muito de ter ido, mas os comentários de algumas pessoas que foram lá, especialmente de críticos, museólogos, pessoal do patrimônio, é de que a exposição, ela esteticamente é sobre um personagem medieval, sobre um rei medieval, né? A proposta superficialmente é sobre isso. Mas o que na verdade está sendo feito ali é um culto à União Europeia, basicamente. Uma crítica que eu li uma vez, cheguei a ver uma reportagem que ela fez, uma cobertura que ela fez sobre essa exposição, ela comentou que é muito bonita, obviamente, tem vários vitrais, muitas das imagens que eu comentei aqui com vocês, elas foram utilizadas, as versões originais nessa exposição, tinha até réplica da Excalibur, que eu não cheguei a falar para vocês, mas um autor medieval, Roger Haldane, ele comenta que o coração de Ricardo, quando ele vai para Sicília, quando ele vai estabelecer um tratado diplomático com Tancredo, rei da Sicília, ele dá em troca a espada Excalibur, ou seja, Ricardo era portador da espada do rei Arthur, né? E nessa exposição tinha uma réplica da Excalibur numa bigorna, contando essa historinha que eu narrei agora, mas que apesar de tudo, vai ser uma exposição muito bonita e tudo mais, tem todo um processo, um esforço muito grande envolvido, né? E dinheiro também, não vou esquecer disso. Tinha inclusive uma sala cheia de bandeiras da União Europeia, e nessa sala se contava sobre as grandes contribuições que o Ricardo I teria tido para a unificação da Europa, né? É importante lembrar que Ricardo também tem uma memória cultural interessante do Ricardo no território germânico, tem na Áustria, em relação ao castelo de Dürnstein, onde ele ficou hospedado, né, aprisionado no caso, né, mas onde ele teria ficado hospedado, entre aspas, 2 meses. Inclusive, a região em torno desse castelo de Dürnstein tem um hotel chamado Hotel Löwenherz, que é Coração de Leão, né, em alemão, né? E o hotel, inclusive, tem esse bordão, dizendo assim, venha você se hospedar no hotel em que ficou hospedado o Coração de Leão, nosso primeiro hóspede. Hospedado, modo de dizer, né? Ele era um prisioneiro ali, no caso, né? Mas nada surpreendente, né? Marketing nada surpreendente, né? Uma peça de marketing, ele é capaz de fazer essas reinterpretações curiosas aí. E especialmente na cidade de Annweiler, na Alemanha, onde tem festivais, já deve estar a última vez que eu vi, estava, eu acho que na 14ª edição, que é o Festival Löwenherz, que é todo em torno ali de onde ele ficou também hospedado ou aprisionado na região de Trifels, quando ele foi sua tutela ele esteve sob a tutela do imperador alemão, o Henrique VI. Então, na Alemanha existe essa memória do Ricardo, mas a ideia de Ricardo como um ícone pan-europeu, um sujeito que teria contribuído para a unificação da Europa, é uma coisa bastante nova e que não está restrita a essa exposição. A professora, espero não errar o nome dela, eu acho que é Ingrid Benewitz, que foi orientadora da minha orientadora lá na Alemanha, da professora Daniele, ela, inclusive, ajudou a organizar participou da organização de uma coletânea, que eu vou mostrar aqui para vocês, que eu até salvei aqui para não falar, para não correr o risco de esquecer. Não vai carregar, eu vou ler aqui baixinho aqui. Que se chama Richard Löwenherz, ein europäischer Herrscher im Zeitalter der Konfrontation des Christentum und Islam, que seria Ricardo Coração de Leão, um senhor europeu, um soberano europeu, nos tempos dos confrontos entre cristãos entre o cristianismo e o Islã.
E num desses, basicamente é uma coletânea sobre vários artigos, eles pegam muito essa visão elogiosa do Ricardo, a maioria dos textos vão para aquele caminho dos que eu chamo de ricardólatras, né? E tem um texto da Ingrid Benevides, especialmente, em que ela chama o Ricardo de um ícone pan-europeu. Ou seja, para além de ser o rei cavaleiro, para ser o cara do Robin Hood, para ser o cara que teria passado um tempo ali na Alemanha, um hóspede, né, tanto dos austríacos quanto dos alemães, ele ainda seria um mito pan-europeu. Particularmente, eu não compro muito essa ideia, eu acho que é uma forçação de barra, eu acho que é uma tentativa quase que forçada, se não forçada mesmo, de tentar enfiar goela abaixo o Ricardo dentro dessa mitologia da Europa unificada, e quase como se fosse assim, ó, um sujeito que ajudou a continuar um pouco aquilo que o Carlos Magno fez antes, sabe? E o que me chama a atenção, que, a meu ver, reforça um pouco essa ideia, é o fato de que eles colocaram como assim, na capa da exposição, né, o rosto da estátua do Ricardo, que está lá na frente do Palácio de Westminster, mas em dourado. A estátua lá na Inglaterra, ela não é dourada. Se vocês forem em Londres lá, passar lá na frente do palácio, do ladinho ali da Câmara dos Lordes, vocês vão ver que a estátua ela é de bronze, ela não é dourada, não. Só que existe um outro personagem que é muito importante na mitologia, na memória cultural da União Europeia, que é o Carlos Magno, e tem o famoso busto dele, que é construído. Pessoal da Germanística que me desculpe, mas eu acho que ele é Otônida, se não me falha a memória. Pessoal da Germanística depois pode me criticar à vontade, eu não manjo muito de Alemanha, né? Mas me chamou a atenção justamente o fato do Ricardo ter sido usado, da estátua do Ricardo ter sido usada como banner principal da exposição e em cor dourada, sabe? E esse busto do Carlos Magno que eu mostro para vocês, ele é constantemente utilizado em memes, em moedas promocionais, em vários, enfim, toda a cultura visual da União Europeia. Seguido você vê em vários países diferentes esse busto de Carlos Magno. Coincidência, será? Não sei. Christopher Tierman disse, e eu repito, que a iconografia nunca é inocente. E dado aí que essa produção historiográfica mais recente, especialmente esse artigo da Ingrid Benevides tentando apresentar o Ricardo como mito pan-europeu, eu acredito que essa exposição ela não foi tão inocente, não. Muito interessante, não estou desvalidando o trabalho das pessoas, mas acredito que nós estamos assistindo aí a um novo uso do Ricardo, que é um uso adaptado, adequado para o momento da Europa unificada, especialmente vindo da Alemanha, que é o país que mais investe na ideia da Europa unificada, né? É a grande potência da União Europeia, né? Mas enfim, pessoal, seria mais ou menos isso. Essa última parte da exposição na Alemanha não entra na minha pesquisa, mas o resto acaba entrando quase que inteiramente. E não sei se fiz uma fala, espero não ter feito uma fala muito longa, muito cansativa para vocês, mas seria basicamente isso. Agradeço aí o pessoal que ouviu aí, espero não ter feito uma fala muito cansativa, e fico à disposição de vocês para perguntas, comentários e interações de todo tipo. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho, pela paciência, e é isso aí, rapaziada.